aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Rabi Freitas e eu sou a apresentadora aqui do seu canal, o Exatamente Cultural. Nós estamos aqui para estrear mais um quadro, agora o Mentoria Empresarial com a Raquel Brasil. Ela que vem para dar dicas incríveis e de alto nível sobre o empreendedorismo nessa era digital. Então você que está interessado no assunto, fica com a gente porque tá bom demais, gente. Bora lá? É com você, Raquel. Bom, gente, o tema dessa live é como não ser um funcionário da própria empresa. E eu vou entregar aqui para vocês 3 pilares para você passar a exercer papel de dono dessa empresa. A gente vê, eu tenho 13 anos que acompanho projetos e soluções focadas em micro e pequenas empresas e empreendo há 14 anos. Então eu venho me perguntando há muitos anos por que algumas empresas não dão certo e por que algumas empresas dão certo. Ok, a gente sabe que muitas empresas não dão certo porque não tem fluxo de caixa. Ok, a gente já sabe disso. Muitas, porque não tem planejamento estratégico. Eu sei que a gente vai falar isso também, isso é verdade. Mas não tem nada de novo nisso, né? Tudo isso o empreendedor já sabe. Quando ele não sabe, ele já sente que tem alguma coisa errada ali no planejamento ou no fluxo de caixa. Mas não é isso. Eu venho estudando, venho mergulhando nesse universo e isso, na verdade, é sintoma. Os problemas que a gente vivencia dentro de uma empresa hoje, vocês podem enumerar aí para mim quem quiser comentar. Vamos lá. Problema com funcionário, problema com fornecedor, a gente não consegue desenvolver fornecedor novo, a gente tem problema com prestador de serviço, eu não tenho tempo, eu como empreendedor não tenho tempo de gerir a minha empresa, eu faço o que eu posso, daí eu abro, fecho, eu compro, eu vendo, eu desenvolvo, não é assim? Esses são os problemas que a gente vivencia. Processo, não tem processo, problema é gente. Então, fluxo de caixa que a gente já falou aqui, que tipo de problema que tem aí na sua empresa? Ou você que de repente é um consultor e que está aqui com a gente, que tipo de atendimento ao cliente? Isso mesmo. Problema diretamente ali com o cliente. Liderança, estratégia, são tantos os problemas, mas na verdade isso é sintoma. Isso não é causa. E não é uma questão aqui de muro de lamentação. Nós vamos fazer um muro de lamentação aqui, todo mundo vai começar a chorar e a reclamar dos problemas do dia a dia do seu negócio. Claro que não. É momento da gente começar a ter clareza. E quando a gente começa a ter clareza sobre os problemas, a gente começa a entender a causa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Como eu falei, tantos anos trabalhando com empresas, empreendendo, e eu não entendia por que muitas vezes a gente trazia o melhor consultor, a melhor metodologia, o melhor processo, às vezes projetos com recursos financeiros abundantes. Em algumas empresas aquilo funcionava e outras empresas aquilo simplesmente não funcionava, né? E nas minhas empresas não era diferente. As dificuldades eram as mesmas e eu vi os problemas recorrentes sem entender qual era a verdadeira causa desses problemas. Eu trouxe uma frase aqui para você hoje, você empreendedor, uma das frases que começou a mexer com a minha cabeça, que é do Joseph Heller. Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz o seguinte: acredito na possibilidade de que em cada empresa haja alguém enlouquecendo lentamente. Será que é isso mesmo? É isso que acontece dentro de uma empresa, quando o empreendedor começa a ficar com uma confusão mental? E eu comecei a vivenciar. A partir do momento que eu passei a mentorar pessoas, mentorar líderes, eu comecei a sentir isso muito mais forte. Como que o empreendedor vai enlouquecendo lentamente em meio ao caos. Não adianta ter o melhor consultor. Eu sou fã de consultoria, sou fã de mentoria, mas não é possível promover um processo de mudança se essa mudança não passa primeiro pelo líder. E ao decidir inaugurar uma empresa, você, empreendedor, sem querer, escolheu participar de um jogo que você não conhece. E comigo não foi diferente.
Todas as vezes que eu empreendi, eu participei de um jogo que eu não conhecia. E aí, ok, Raquel, então a gente já falou aqui de uma série de problemas, mas quem é esse líder que você está falando aí, né? Quem é esse líder que está à frente desse processo e está vivendo essa angústia? Tem um livro que eu gosto muito, eu passo para todos os meus mentorados, que é um divisor de águas na vida do empreendedor, que é o Mito do Empreendedor. E o Michael Gerber, que é o autor do livro, que é um dos maiores especialistas em consultoria, principalmente de pequena empresa, ele diz o seguinte, e para mim fez todo sentido. O empreendedor, ele é dividido em 3 pessoas. Então você tem dentro de uma mesma pessoa o próprio empreendedor, que é o visionário, é o idealista, é aquele que faz o sonho, que tem o projeto, que chega cheio de energia para colocar aquele projeto para funcionar. Mas também tem o administrador dentro dessa pessoa, que é quem vai fazer a empresa, quem vai organizar a administração dessa empresa, quem vai fazer a gestão, quem vai cuidar dessa gestão dessa empresa. E tem o técnico, que é o fazedor, é a pessoa que vai fazer a empresa acontecer. Então são 3 pessoas numa única pessoa. Mas o que acontece ao longo do tempo? A gente, com tanto problema do dia a dia, apagando incêndios todos os dias, a gente mata o empreendedor. A gente praticamente aniquila o administrador. E sobra quem? Sobra o técnico, é o que tem que fazer. É o que tem que abrir empresa, fechar a empresa, ir para o balcão, demitir, contratar, comprar, vender. E aí é que está o grande desafio de se fazer um trabalho nesse líder para resgatar o administrador e resgatar o empreendedor. E olha, se as coisas na sua empresa não funcionam, eu vou entregar aqui agora para você o primeiro pilar para te salvar desse caos. Se as coisas na sua empresa não funcionam, é porque a cultura da sua empresa não ajuda. Então, o primeiro pilar que nós precisamos estabelecer para mudar o jogo é a cultura. É essa palavrinha que muitas pessoas ficam se perguntando, cultura? Mas o que é cultura? Que história é essa? Eu não vi isso na faculdade, eu não vi isso na escola, eu fiz técnico de administração, nunca escutei falar dessa história de cultura, eu já fiz 1 milhão de cursos, pois é, eu também já tinha ouvido falar, já tinha visto isso em grandes empresas, implementação de cultura organizacional em multinacionais, o professor Falcone é um dos mais feras que a gente tem no mercado em cultura. Pois é, mas quando a gente fala de uma micro, de uma pequena, de uma média empresa, muitas vezes nem se fala sobre cultura, né? E o que é a cultura? Cultura é o jeitão que a empresa funciona. É aquilo que as pessoas falam quando você, líder, sai da sala. Sabe aquela reunião tensa que acontece ali com a sua equipe e você sai da sala? A hora que você sai, as pessoas começam a falar alguma coisa, tem um burburinho. Isso é cultura. É um jeito de ser e de fazer de uma empresa. Então, tem várias possibilidades de se descrever cultura. E essas são formas mais coloquiais da gente começar a compreender o que é. Só que ninguém se preocupa com cultura. Ninguém nem sabe o que é cultura. Mas toda empresa tem uma cultura, ainda que ela não seja intencional. A cultura, ela acaba acontecendo. E se você, líder, não estabelecer a cultura na sua empresa, alguém vai estabelecer. Porque os papéis dentro da empresa, eles existem. E se você não ocupar o seu papel de líder, alguém vai ocupar esse papel. A cultura, ela é intangível. Então as pessoas não dão muita atenção. E trabalhar a cultura dá trabalho. Cultura é trabalho duro. Mas se você não faz um trabalho, implementa um processo de cultura na sua empresa, você passa a fazer um trabalho burro. Você passa a apagar incêndio todos os dias. E tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto demais, que ele diz o seguinte, que traduz muito o que eu estou dizendo aqui. Que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então pensa só, você fez uma reunião com a sua equipe, estabeleceu a estratégia, fez um plano estratégico,
estratégico, pegou lá toda a literatura, estruturou e de repente no dia seguinte, a hora que você saiu da empresa por alguma razão, acabou, ninguém mais faz, ninguém cumpre aquilo que foi estabelecido. O nome disso é cultura. A cultura engole a estratégia no café da manhã. Mas como é que a gente faz isso funcionar? Eu sou da opinião de que todo líder precisa de ajuda. Todo empreendedor precisa de ajuda. Já falei aqui que eu sou fã de consultoria, eu sou fã de mentoria, eu busco ajuda mesmo. Eu tenho um amigo consultor que falou comigo assim outro dia: Raquel, mas tudo que a gente fala com você, você tem alguém que você conhece que faz alguma coisa. Um dia eu entendi que a gente precisa de ajuda, que muitas vezes sozinho a gente não sobe de patamar. E dentro de uma empresa são muitas tarefas, são muitas atribuições. Então, além de delegar muitas coisas dentro da sua empresa, muitas vezes é preciso de uma ajuda externa, né? E a cultura, ela começa pelo dono. A empresa, ela é reflexo do dono. A cultura reflete a personalidade no dono. E a partir do momento que você começa a trabalhar a cultura da sua empresa, você começa a ver emergir os valores dessa empresa. Mas eu não estou falando daquele trabalho de valores, missão, de visão que a gente fazia lá na década de 90, que pregava na parede 150 valores. Não é isso não, que ninguém nem lia. Ética, honestidade. Esses podem ser os valores da sua empresa, mas eu estou falando de valores genuínos. Os valores da empresa têm que ser os valores do dono? Não necessariamente, mas tem que estar alinhados, né? Tem que conversar. Os valores da empresa refletem os valores desse dono. E é o dono que tem que disseminar isso. É ele que vai passar para a equipe, é a partir dele que ele vai construir esse trabalho junto com a equipe. Por isso que eu disse que é trabalho duro. Dá trabalho trabalhar com cultura, mas os resultados são sensacionais. Bom, e se você, por exemplo, quer uma cultura voltada para resultado, mas você, líder, não é focado em resultado, você precisa mudar. É por isso que eu estou dizendo aqui que a mudança, ela passa pelo dono. Ela passa pelo dono e ela chega na equipe. Eu vi um especialista dando um exemplo outro dia que eu achei sensacional. Sabe aquela cascata de chocolate que a gente vê nas lojas, nas chocolaterias? Então vai cair naquele chocolate ali, né? Na hora que começa lá em cima, eu imagino que tem uma quantidade relevante de cacau, né? E aquilo vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando chega lá embaixo, quase nem tem cacau mais, já não tem mais nada. Porque vai se perdendo ao longo do processo. E é por isso que o líder tem que estar presente, ele tem que participar. Ah, mas eu tenho que estar o tempo todo dentro da empresa? Claro que não. Aquela história de que o olho do dono é que engorda o boi, não necessariamente é estar dentro da empresa, trabalhando na empresa o tempo todo, mas é trabalhando pela empresa. E é colocar todo mundo na mesma página, alinhar com a sua equipe o que você quer para essa empresa, como que você quer que as pessoas se comportem. É colocar todo mundo na mesma página, mas é também escrever essa página. Então tem que colocar no papel? É claro que tem que colocar no papel, as pessoas não vão adivinhar. Você coloca no papel, você primeiro reflete sobre isso, coloca no papel, transmite para a equipe, dissemina essa cultura, esses valores, essa missão e essa visão que você tem dessa empresa, esse propósito que você tem para essa empresa. E você tem que lembrar o seguinte, que você é a bala de prata. Nós, enquanto empreendedores, muitas vezes ficamos procurando num consultor especialista, num facilitador, num super funcionário, num gerente, não importa. Mas a gente fica procurando numa outra pessoa a bala de prata. Mas a bala de prata é você, líder. Somos nós, empreendedores. Somos nós que vamos fazer a virada do jogo na nossa empresa. E aí, no final dessa história, a gente tem como se fosse um jardim de borboletas, porque dá muito trabalho ficar caçando borboletas com rede, não é verdade? Mas se você tem um jardim todo lindo, maravilhoso, esse jardim não vai atrair as borboletas? É assim que começa o processo de conexão
com pessoas que conversam com seus valores, que conversam com o propósito da sua empresa. E aí começa a diminuir aquele processo de que eu não dou conta de funcionário nenhum fica na minha empresa, eu contrato errado. A partir do momento que as pessoas, ao serem contratadas, elas têm convicção de que empresa é essa, que propósito é esse, para onde essa empresa está caminhando, ela vai fazer uma análise se aquilo conversa com ela ou não. E você, líder, vai fazer uma análise se essa pessoa tem perfil para trabalhar com você. É começar um processo de empolgação com a cultura e alinhamento com a cultura. E aí, você define para a sua empresa que tipo de cultura que você quer. De repente você quer uma cultura de execução, ou uma cultura de engajamento, ou uma cultura de uau, que é aquela super cultura de encantamento com o cliente, ou uma cultura de resultado. Não importa o nome. Aí é você, líder, que vai definir o que é que você quer para essa empresa, como é que você quer que as pessoas funcionem ali dentro, como é que o seu cliente deve ver a sua empresa. Então falamos aqui do primeiro pilar, que é a cultura. E agora, o segundo pilar, liderança. É preciso trabalhar a liderança. O que eu observo em alguns mentorados que já passaram pela minha mentoria é que é preciso resgatar a autoridade do líder. É verdade. Não basta ser o dono da empresa. É preciso realmente se posicionar como líder. Muitas vezes essa autoridade foi perdida porque deixou-se que as pessoas que trabalhavam ali estabelecessem uma cultura qualquer. E elas são donas da cultura. Elas estabeleceram a cultura da forma como elas entendiam que deveria funcionar e esse líder perdeu a autoridade. Então é preciso trabalhar nesse pilar da liderança o resgate da autoridade desse líder. E olha, um outro ponto importante aqui na liderança é a importância dos papéis. Definir de uma forma muito clara sobre os papéis, quem faz o quê, quando, e esse líder, como é que ele se posiciona, que papel ele tem dentro da empresa, quando ele não está presente, que esse é o grande objetivo, que ele não precise ficar 100% do tempo dentro da empresa, porque esse líder precisa pensar estrategicamente a empresa. Ele precisa se conectar com outras pessoas, ele precisa fazer parcerias, esse líder precisa desenvolver novos fornecedores, novos produtos. Como que esse líder desenvolve se ele fica 100% enfurnado dentro da empresa, fazendo o papel de técnico o tempo todo? Nenhum demérito ao papel de técnico, mas lembra que eu falei que são 3 pessoas? A gente precisa resgatar o empreendedor e precisa resgatar o administrador. Então esse líder precisa de tempo. Ele precisa de tempo para estudar, ele precisa de tempo para buscar essas parcerias e essas conexões, como eu comentei, ele precisa ler, não é verdade? Ele precisa melhorar a comunicação. Porque muitas vezes a comunicação é feita de qualquer jeito, as pessoas não entendem e não entregam. E depois fica uma história de mas eu pedi, mas não fez, mas não entregou. É o que eu mais escuto quando a gente vai falar sobre pessoas. Se você não escreve, líder, se você não determina exatamente como a coisa deve acontecer, as pessoas não vão adivinhar. Aqui dentro da sua cabeça está tudo muito resolvido, porque você provavelmente é muito bom naquilo que você faz dentro da sua empresa. Mas a sua equipe precisa entender exatamente o que você quer. Tive um caso essa semana de um mentorado meu. A gente estava conversando e ele contou um caso de que contratou um prestador de serviço para fazer um serviço lá, X. E aí ligou para a gerente, orientou por telefone, olha, ele vai fazer o serviço X e depois vai fazer o serviço Y. Por favor, acompanhe e me dê um retorno. Acabou o dia e não teve retorno. O que ele fez? Ao invés de ligar para a gerente, ele ligou para uma outra funcionária. Fulano esteve aí? Esteve. Arrumou o problema X? Arrumou. E o problema Y? Não, ele foi embora. Primeiro problema de comunicação. Se pediu para o gerente, liga para o gerente. O outro funcionário não vai saber do que se trata e muito menos que tinha que ter acompanhado aquele prestador de serviço. Outra coisa, não ligou para o gerente para saber o que aconteceu, agora
Foi uma ligação telefônica do meio da rua. Será que o gerente entendeu realmente o que era para fazer? Primeira pergunta que eu fiz para ele: você escreveu? Bastava uma mensagem de WhatsApp ou áudio bem feito, dizendo exatamente o que tinha que ser feito. Comunicação é a chave da liderança. Então é importante, além de resgatar a autoridade, estabelecer bem os papéis, trabalhar a comunicação. E esse líder, para ele conseguir desfrutar desse tempo que eu estou propondo para ele aqui, começar a ter, para estudar, para buscar as conexões e as parcerias, ele precisa se cuidar. Ele precisa cuidar do corpo e principalmente da mente. O Flávio Augusto do WhatsApp costuma dizer que o empreendedor precisa ter a mente blindada. E só é possível ter uma mente blindada se você, líder, investir em inteligência emocional. Tem que trabalhar a inteligência emocional. É isso mesmo, Jussara. A comunicação é a chave da vida. Da vida, não é só na sua empresa, não. A começar pela sua casa. Eu sou mãe, tenho 2 crianças, sou casada. E assim, a gente aprende ao longo do tempo que comunicação é vida, como a Jussara disse ali. Né? Com certeza, a Débora comentou também. E o último tópico que eu queria falar aqui sobre liderança, para você ficar atento, líder, é começar a trabalhar um mindset, uma mentalidade mais inovadora e começar a se posicionar como um líder 4.0. Olha que chique isso, líder 4.0. O que é isso? Um líder 4.0 é um líder ousado, ágil, tomador de decisão, conectado, mas ele também é humano. Ele tem inteligência emocional, ele consegue conciliar o foco em resultado com o foco em pessoas e é capaz de promover processos de mudança, não só no negócio, mas na vida. E olha, já falamos das parcerias, já falamos aqui, vou falar agora sobre os collabs, trazer empresas para fazerem parceria, para fazer algum tipo de colaboração com você, líder. É muito importante essas conexões com pessoas que pensem como você, que pensem diferente de você, que estejam num nível diferente, para vocês trocarem experiências. E como eu falei lá atrás, começar a subir de patamar. E aí vou repetir uma coisa que eu acho que é muito importante, e fazer de você um líder que trabalha para a empresa e não na empresa, mergulhado em problema, incêndios todos os dias. Eu tenho um mentor, que é o Gelson Campos, que está aqui assistindo a gente, que ele postou uma frase outro dia que eu adorei, que é o seguinte: sua empresa, ela deve ser a ponte, não a corrente. O que eu mais vejo é empreendedores, são empreendedores frustrados, porque tinham um projeto, tinham um sonho, muitos colocaram dinheiro da vida naquele projeto e que por alguma razão aquilo não deu certo. E ele vai arrastando aquele projeto ao longo da vida, ou seja, vira corrente, vira amarra pesada. Não pode. A empresa tem que ser a ponte para te levar do ponto A para o ponto B. E o último pilar que eu queria trazer para vocês aqui, que é processos. Eu sou fã de processos. Quando eu comecei a implementar processos na minha empresa de locação de máquinas de higienização, gente, foi vida. Processos é vida. Por quê? Porque na hora que você começa a implementar processos na sua empresa, você simplesmente começa a organizar. Nossa, Raquel, mas precisa mesmo, sabe? É muito trabalho, é muita coisa. Tanta coisa para fazer, ainda tem... mas a gente faz aos poucos. É uma coisa de cada vez. É um processo de cada vez. Mas como é que é isso? Eu tenho que comprar um sistema? Não sei. De repente não precisa. Depende do porte da sua empresa. Depende da necessidade da sua empresa. Eu conheço empresas que não têm nenhum tipo de controle. Então, se ela implementa um caderno Tilibra para fazer as anotações, aquilo é um processo. E eu considero que é um processo inovador para aquela empresa. Porque se começou a organizar, se aquilo começou a provocar um movimento dentro da empresa, isso é maravilhoso. Isso quer dizer que daqui a pouco ela dá mais um salto e ela passa para um Excel. Depois ela passa para um Power BI. E aí, quem sabe, um sistema menor,
né, um sistema mais barato, até que ela consiga se estruturar para ter um sistema melhor, mais robusto, mas organizar, sistematizar as coisas. O Arson falou lá no início sobre atendimento ao cliente. Processo no atendimento ao cliente é imprescindível. Você definir como é que o seu atendente, o seu vendedor, o seu consultor de vendas vai atender o seu cliente. Tem que ter um script. Ainda que com o tempo ele vai ficar livre daquele script e já vai fazer naturalmente, não tem problema. Mas é importante porque muitas vezes as pessoas vêm treinadas do mercado ou elas buscam capacitação por conta própria. Mas será que é exatamente o jeito que você quer que essa pessoa seja atendida, que o seu cliente seja atendido? Será que é a forma como a sua cultura definiu que o seu cliente vai ser atendido? Porque bom atendimento para mim pode ser uma coisa. Bom atendimento para você pode ser outra coisa. Então, para que a gente não tenha dúvida se é o meu jeito, se é o seu jeito, vamos escrever um processo de atendimento ao cliente, um script de vendas, um script de telemarketing. Eu trabalho, no meu caso, eu trabalho com locação de máquinas de higienização, que é uma das empresas. A gente fez um formulário para entrega da máquina e para recolhimento da máquina. Eu preciso fazer um checklist da entrega e da retirada. Porque se ficar tudo na cabeça da pessoa que cuida dessa operação, é impossível saber quando é que a máquina deu um problema, quanto faltou alguma peça. As peças são caras. Como é que a gente faz uma gestão disso tudo? É uma pequena empresa. É preciso fazer uma gestão. Porque desperdício é rasgar dinheiro. E muitas vezes o desperdício, por exemplo, você tem o desperdício aqui como exemplo, é falta de processo. É bem na lógica lá do sistema Toyota de produção, mas aqui, ó, no universo mais micro. E é muito possível fazer. Muito possível. O Fernando, que é um grande parceiro, Fernando Soares, meu parceiro aí de processos, consultor de processos, acho que ele está aqui. A gente trabalha junto. Eu adoro processos e na minha empresa, nessa empresa especificamente, eu tenho o Fernando lá trabalhando processos. Porque eu penso que é libertador para o empreendedor. Bom, e o que processos acaba trazendo para a gente na hora que a gente implementa os processos de controle? Esses processos, eles trazem dados, eles trazem informações. Eu como empreendedora, passo a tomar decisões a partir de informações. Chega de achismo. Eu acho que, eu penso que, fulano acha. O que eu tenho que comprar para o mês que vem? Deixa eu abrir o estoque. Aí olha o estoque e fala, não, vamos analisar. O que vende? O que compra? O que meu cliente prefere? Né? A Rita Ferreira está dizendo aí, muito prejuízo. É muito prejuízo. Não ter processos é prejuízo. E é isso mesmo. Então, trabalhar com processo, trabalhar com dados, é trabalhar estrategicamente. É usar o seu tempo líder para tomar decisões mais assertivas. E aí, o que acontece? A libertação é que você, líder, passa a controlar processos e deixa de controlar pessoas. É muito difícil ficar controlando pessoas o tempo todo. Pessoas que não são orientadas, que não estão orientadas, elas dão trabalho, obviamente. Se não tem informação, cada um faz o que quer. E se cada um faz o que quer, você, líder, fica um louco, controlando, tentando acompanhar. E a palavra não é controle, é acompanhamento. A gente está falando de uma cultura hoje, uma cultura de inovação. Não cabe mais controle, cabe acompanhamento dos processos, acompanhamento dos resultados das pessoas. Né? Jussara está falando e eu concordo plenamente. Processos ajudam não só o empreendedor, mas ajuda o funcionário. Imagina um funcionário que passa o dia inteiro procurando onde é que estão as coisas, como é que ele faz, como é que ele deixa de fazer. Olha o tempo que esse funcionário perde, o tempo que ele podia estar produzindo, o tempo que ele podia estar fazendo as entregas que ele se comprometeu a fazer. E não, ele está correndo atrás, né? Assim, eu fico muito impressionada quando eu vejo alguma empresa que começa a implementar processos. Que movimento extraordinário para toda a equipe. Como que isso é rico, né? E para que isso tudo? Para que, no final das contas, o que eu ganho implementando
processos, implementando cultura, ou seja, estabelecendo um código de cultura da minha empresa, estabelecendo ali os meus valores, visão, a missão, o propósito dessa empresa. A liderança, reestabelecendo a liderança. O que eu ganho com tudo isso? Aí você, empreendedor, vai começar a experimentar as liberdades. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de relacionamento, liberdade financeira. O que é isso, Raquel? Que tanto de liberdade é essa? Né? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você, empreendedor, com liberdade de tempo, você vai conseguir gerir melhor o seu tempo para estar dentro da sua empresa o tempo que realmente precisar. Não é passar o dia inteiro dentro da empresa consumindo esse tempo seu que é precioso. É passar o tempo que é necessário e utilizar o resto do seu tempo para fazer a sua empresa crescer, para fazer você mesmo, líder, crescer enquanto ser humano, enquanto líder, para ajudar a sua equipe a crescer. Você, líder, precisa estar dentro da sua empresa para desenvolver pessoas. Esse é o maior papel do líder, desenvolver pessoas e fazer a sua empresa crescer. Liberdade geográfica, liberdade geográfica. De você poder sair de férias com a sua família, sem culpa de estar deixando a sua empresa para trás, sem ter o seu telefone tocando 24 horas por dia para resolver problema. Liberdade geográfica, porque se você precisar fazer uma viagem para o exterior ou para qualquer outro lugar para desenvolver alguma coisa, para fazer uma parceria, para trabalhar numa outra empresa sua, de lá você consegue gerir a sua empresa daqui, onde quer que ela esteja. Isso é liberdade geográfica. Se você tem uma cultura forte na sua empresa, se resgatou sua autoridade de líder e tem processos implementados, você trabalha de qualquer lugar do planeta, ainda mais agora, depois de uma pandemia dessa, que a gente aprendeu a fazer tudo online. As minhas mentorias, gente, são todas online. Todas online. A minha equipe da Uclean, que é a empresa de locação de máquinas de higienização, vocês não vão acreditar. Eu tenho gente trabalhando comigo em Oliveira, em Divinópolis. Então, eu não preciso mais ter as pessoas trabalhando aqui dentro do escritório, colados em mim. Pode estar em qualquer lugar. Isso é liberdade geográfica. Liberdade de relacionamento. A partir do momento que eu tenho uma cultura muito bem estabelecida, eu vou atrair essas pessoas com quem eu realmente quero trabalhar. É bom para você e é bom para a equipe. Ambiente diferente, um ambiente bom de trabalho, onde as pessoas são produtivas. E onde é que isso impacta? No seu cliente. É lá que vai respingar esse ambiente bom de trabalho, né? E a liberdade financeira. Porque uma empresa estabelecida dessa forma, com cultura forte, com uma liderança muito bem posicionada, né? E com os processos muito bem estabelecidos, é claro que essa empresa vai prosperar. É claro que você, líder, vai fazer essa empresa crescer. Eu não tenho dúvidas, eu tenho visto isso todos os dias. Eu estive em grupos recentes com vários empreendedores trabalhando cultura. É impressionante os resultados. Não só os resultados financeiros, mas os resultados de resposta de cliente, de ambiente de trabalho, de equipe engajada, enfim. Então, esses eram os 3 pilares que eu queria trazer para você, líder que já atua como empreendedor, que já é dono de uma empresa, e para você que tem um projeto de abrir uma empresa, que está aí desenhando alguma coisa, rascunhando um projeto, que está juntando um dinheiro ou que por alguma razão vai pegar algum recurso de algum lugar, algum acerto, um dinheiro que recebeu para montar o seu negócio. Antes de abrir o seu negócio, esteja atento a esses 3 pilares que eu acabei de falar. Na minha visão, são fundamentais e vão realmente fazer com que você, líder, saia desse lugar caótico, dessa empresa caótica, desse
desse ciclo de apagar incêndio todos os dias, porque isso aqui enlouquece o empreendedor. É probleminha pequeno todos os dias, além dos problemas grandes que ele tem que resolver, aquele monte de probleminha pequenininho. E sabe o que é pior disso tudo? É que isso acaba refletindo dentro da sua casa. E eu sei exatamente do que eu estou falando. Eu já disse aqui que eu empreendo também, meu marido é empreendedor, e como o que acontece na empresa reflete na vida da gente dentro de casa. Não há como separar, porque envolve as emoções, envolve o ser humano que é esse líder. Então é muito importante você ter em mente o quão a gente deve estar atento para trabalhar a cultura, a liderança e os processos dentro de uma empresa. É libertador. E aí, gente, vocês anotaram tudo? Entenderam tudo? A gente espera que sim, porque são dicas muito boas. Esperamos que vocês usem, que de fato sirva para vocês alavancarem aí os projetos de vocês. E se você gostou, então não esquece. Curte, se inscreve aqui no canal, compartilha com todos os amigos e não se esquece, sempre nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 é dia de conteúdo novo e é dia da gente fomentar a nossa mente cultural. A gente vai estar sempre aqui esperando vocês. Tchau, tchau!